Lição de número 11, a data que vai ser ministrada essa lição é no dia 15/3, amanhã domingo, de 2026. O tema o Pai e o Espírito Santo, a primeira e a terceira pessoa da Trindade. O texto áureo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, que está na epístola aos Romanos, epistolás, que quer dizer carta, né? A mesma coisa, epistolás ou epístolas e carta, é Romanos 8:14. Verdade prática: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma em nosso coração que somos filhos de Deus por meio de Cristo. Então nós vamos para a introdução. A obra da salvação envolve a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já falei isso para os irmãos, que a Trindade não trabalha separadamente, apesar de ter uma organização na execução, né, mas não trabalham separadamente. Eu já disse aqui, né, as palavras ou os verbos sempre colocados na conjugação de nós, façamos, desçamos, confundamos, sempre em comum acordo. Um Deus só, mas em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na vida cristã, o Espírito Santo exerce um papel fundamental, né? Ele nos conduz à vontade do Pai, confirma a nossa filiação espiritual e nos prepara para a herança eterna prometida por Deus. Então, aqui na terra, quando alguém morre e deixa bens, se faz o inventário, reparte a herança para os herdeiros, né? Por isso o nome herança herdeiros. Mas não pode comparar com a nossa herança mesmo. E outra coisa, o nosso Pai nunca vai morrer, né? O Filho, que é Deus, morreu, mas ressuscitou para nunca mais morrer, né? Então é diferente, né? Nós vamos receber uma herança eterna, para sempre, coisa que ainda nós não vivenciamos, que é no momento eterno. Nós somos eternos, né? Falando de questão espiritual, espírito e alma, é o corpo espiritual do homem, mas nós ainda não entramos no estado que os gregos chamam de aion, que é o estado eterno, né? Porque nós só conhecemos coisas que têm início, meio e fim, e a eternidade ela nunca tem fim. É coisa que nós ainda não conseguimos, com a nossa mente finita, imaginar. Então o Pai, ele planejou a salvação antes que o mundo existisse, né? Antes que existisse mundo. Então Deus não é Deus do improviso, né? Um pregador estava pregando naquele entusiasmo, e ele falou assim: olha, cada vez que nós fazemos uma boa obra, nós estamos mandando material para o céu, para a construção da nossa casa. Ora, se a gente for acreditar nisso, então nós acreditamos num Deus do improviso. Se ele é um Deus do improviso, olha, salvou mais um, constrói mais uma casa. O céu desse pregador é um céu cheio de cone de construção, um anjo com a placa pare, o outro com a placa stop, ou gol, ou vai. É uma bagunça. Não, Deus não é esse Deus, não. Deus não é Deus do improviso, não. Antes que o mundo existisse, já havia o projeto da salvação. Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que teria que enviar o seu Filho, Deus Pai, ao mundo, enfim. Deus sabe de todas as coisas e planeja todas as coisas antecipadamente. O Filho realizou a obra redentora, veio à terra, né? Morreu na cruz do Calvário, nos resgatando, nos purificando de todo o pecado. Também houve a redenção. Quando fala de redenção, se fala do corpo, né? Nós fomos comprados, quando Jesus diz na cruz tetelestai, ele disse: o preço está pago, né? A dívida está paga. Então nós somos propriedade de Deus, redenção. A Bíblia diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem gente que fala: o corpo é meu, faço o que eu quero. Não é seu, né? O corpo pertence a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais espírito e corpo pertencem a Deus. E o Espírito Santo, ele aplica esta obra ao coração do crente. O Espírito Santo é que faz a obra, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ponto 1, o Espírito e as dádivas do Pai. Ponto 1 e número 1, da escravidão à filiação. Antes da salvação, o ser humano vive na escravidão do pecado. Primeiro é o pecado original, que é o pecado de Adão, cometeu no Jardim do Éden. Esse pecado passou para todas as pessoas. Todo ser humano que nasce, já nasce em pecado. É por isso que Jesus não nasceu da forma natural, como todos os seres humanos, que teve um relacionamento sexual entre o homem e a mulher, foi lá fecundado a semente, e Jesus não passou por esse processo, porque se ele passasse, ele estaria tendo o pecado original de Adão, mesmo sendo uma criança, um bebê inocente, mas ele herdaria o pecado de Adão. Então Deus faz tudo muito bem feito, não houve questão de conjunção carnal, e ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Então ele tem autoridade para salvar, para purificar. Entretanto, quando recebemos a Cristo, o Espírito Santo nos liberta dessa condição e nos conduz à filiação divina. A Bíblia afirma que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, que nos permite clamar: Deus, Abba, Pai. Assim, o Espírito Santo nos liberta dessa condição e nos conduz à filiação divina. O Espírito Santo transforma a nossa posição espiritual e deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus. Olha que coisa linda, Você sai de uma situação que não é boa, péssima, e nós vamos para uma situação especial, que nos foi dado através do sacrifício de Cristo e o amor infinito do Pai. Número 2, do ponto 1, da rebeldia a filho legítimo. O pecado produz rebeldia contra Deus. O ser humano, por natureza, resiste à vontade divina. Contudo, quando o Espírito Santo opera na vida do crente, ele produz transformação interior. Essa mudança inclui arrependimento. É necessário que haja arrependimento. João pregava isso: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Obediência, é necessário obedecer. Toda obediência vai gerar um sacrifício de desejos pessoais, de vontade, A obediência, ela reduz essa nossa vontade, mesmo que não seja a nossa vontade, mas nós precisamos fazer por obediência e submissão à vontade de Deus, ficar abaixo da lei de Deus, sob da orientação, da direção, para que nós possamos ser felizes. E desta forma o Espírito Santo nos conduz de uma vida de rebeldia para uma vida de relacionamento verdadeiro com o Pai. O ponto 1, número 3, das trevas à plenitude do Espírito. Sem Deus, o ser humano vive em trevas espirituais, sem direção e sem esperança. Mas o Espírito Santo ilumina a mente e conduz o crente à vida espiritual plena. Isso significa nova compreensão da palavra de Deus. Compreender a palavra é muito importante. Não só ser somente ouvintes, mas entender o que Deus está falando ao nosso coração, ter sensibilidade espiritual,
Outra coisa que significa é fortalecimento espiritual. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Temos que fortalecer, né? Como está em Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E também significa crescimento na fé, né? A fé, ela tem medida, tem fé pequena, que não agrada a Deus, né? Jesus sempre repreendeu a fé pequena, inclusive está no meu livro, que daqui a uns dias eu vou estar lançando, né? Estávamos mexendo em algumas questões nele ainda, mas vai sair, está saindo. Algumas pessoas, cadê o livro, pastor? Está saindo. Desvendando mistérios bíblicos, né? Trabalhamos no grego koiné e na crítica textual da língua portuguesa. Ali eu falo sobre a questão da apologia à fé pequena. Tem pessoa que faz apologia à fé pequena, né? Se tiveres a fé do tamanho. Não, a Bíblia nunca falou do tamanho. A palavra ali no grego é hossei, quer dizer partícula de comparação. A fé tem que ser como um grão de mostarda, a sua essência que é plantada depois da maior das hortaliças, chegando até a 2,5 metros de altura, né, que as aves fazem ninhos. Então a fé, ela tem tamanho. E existe a fé grande, como aquela mulher que tinha sua filha com um problema, né, estava miseravelmente endemoninhada. E ela ouviu que Jesus estava ali nas cercanias, na região de Tiro e de Sidom, localizou Jesus naquela casa, não sei como, mas ela esteve ali e pediu para o Senhor resolver o problema da filha dela. E Jesus, obviamente que numa lição pedagógica, ele a princípio resiste, né, àquela mulher, mas no final, quando ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ele se rendeu, né? E como homem, não como Deus, ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Então, existe fé pequena e ela vai crescendo até se tornar grande. Então, esse é o objetivo, crescendo na fé. A presença do Espírito Santo conduz o crente a uma vida de comunhão com Deus. Agora nós vamos para o ponto 2. O Espírito Santo nos guia na vontade do Pai. Ponto 2, número 1. Os filhos são guiados pelo Espírito. Uma característica especial do verdadeiro Filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito significa permitir que Ele conduza nossas decisões, atitudes e escolhas. É estar submetido à direção do Espírito. Não é ter aquelas decisões abruptas, intempestivas, que do nada já toma decisão, não quer saber se está certo ou errado, e a maioria das vezes está errado. A Bíblia diz, quem apressa o passo, peca. Então tem que analisar, orar e sentir a decisão de Deus, né? Ter convicção para não gerar problemas, porque as nossas escolhas, elas podem ser boas ou ruins e temos que conviver com elas. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Então, essa atitude do verdadeiro filho é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo significa permitir que ele conduza, né, a nossa vida. Essa direção acontece por meio de leitura da Palavra de Deus. É muito importante ler as Escrituras. Tem pessoa que não gosta de ler, não gosta de ler, e não vai ler a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então é uma decisão muito péssima, ruim demais, porque sem ler, como você vai aprender? A oração é muito importante. Como pode ser crente sem orar? Não existe isso, né? Então a oração é muito importante. E a sensibilidade espiritual, ouvir o que Deus tem para falar, né? Então Samuel ouviu e foi falar com Eli, e Eli falou, a próxima vez que você ouvir, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve.
Ele estava ouvindo, mas não estava entendendo, né? Então, fala, Senhor, que o teu servo ou a tua serva ouve. O Espírito Santo nunca conduz o crente a algo contrário à vontade revelada nas Escrituras. Então, se for algo contrário às Escrituras, tenha certeza, não foi Deus quem falou. Deus não é Deus de confusão e nem contraria a sua própria palavra, né? Então, quando acontece isso é porque não é realmente Deus que está fazendo essa orientação. Número 2 do ponto 2, deixa eu me localizar aqui, número 2 do ponto 2, o Espírito opera a mortificação da carne. É importante isso, a natureza humana ainda luta contra o pecado, por isso o Espírito Santo trabalha na vida do crente para mortificar as obras da carne. Mortificar a carne significa vencer desejos pecaminosos. Quantos desejos, né? Ainda bem que não passa um telão dos nossos desejos, porque somos carne. Abandonar práticas contrárias à vontade de Deus. Então, mortificar a carne significa vencer desejos pecaminosos, abandonar práticas contrárias à vontade de Deus, isso é muito importante, e viver em santidade. Viver em santidade, abster-se do pecado, isso é essencial para uma vida cristã com excelência. Essa obra é contínua e faz parte do processo de santificação do cristão. Ponto 2, número 3, o Espírito age conforme o plano do Pai. Toda obra do Espírito tem como objetivo glorificar a Cristo, esse é o primeiro objetivo. O culto tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Conduzir o crente à santidade. Então a obra do Espírito Santo tem como objetivo conduzir o crente à santidade. E também tem como objetivo preparar os filhos de Deus para a eternidade. Assim o Espírito Santo atua como guia espiritual na caminhada cristã. O ponto 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. Ponto 3, número 1, herdeiros de Deus por adoção. Ao sermos adotados por Deus, recebemos o direito de participar da herança espiritual preparada para os filhos de Deus. Essa herança inclui vida eterna, essa herança inclui comunhão com Deus, e essa herança inclui a glória futura no reino de Deus. Óbvio que eu estou passando mais rápido, porque é uma síntese. Você vai parar e vai explicar cada ponto. Eu não tenho condição de fazer isso num vídeo que é um vídeo rápido, para se ter noção do que vai falar. Ser herdeiro de Deus é um privilégio concedido pela graça divina. Ponto 3, número 2, cordeiros com Cristo por filiação. Tem gente que fala para mim, pastor, às vezes eu ouço o senhor e o senhor tem um jeito muito parecido com o jeito do pastor Antônio Gilberto, salvo, obviamente, a capacidade que ele tinha com relação à minha, mas eu pude sim conviver com ele na Escola Bíblica de Nova York. Eu era coordenador, ele era o fundador, e a gente estava sempre junto, e eu suguei o máximo que eu pude. Ele foi quem apresentou o meu primeiro livro, era como um pai. Então, obviamente que sim, eu tenho ele como referência na área do ensino, e às vezes eu coloco algumas coisas, ponderações que ele fazia muito, Então, seria um discípulo, não exatamente igual, porque cada um Deus usa de um jeito e a capacidade dele é infinitamente maior do que a minha, Mas sim, tem muito a ver, porque eu sigo esta linha mesmo, uma linha mais conservadora, das Escrituras, dos ensinadores mais antigos, mas dentro de uma linha que realmente não contraria as Escrituras. Então a Bíblia ensina que os filhos de Deus não são também cordeiros com Cristo, Isso significa que participamos das promessas feitas por Deus ao seu Filho.
Entretanto, a Escritura também afirma que a vida cristã pode envolver sofrimento, perseguição e dificuldades. Isso nós não temos dúvida disso, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele deixou uma palavra final: tende bom ânimo, sempre animados. E ele completa: porque eu venci o mundo. Então nós vamos aí para o ponto 3. O pai administra o tempo da herança. Embora já sejamos herdeiros, a manifestação plena desta herança ainda está no futuro, né? Nós não chegamos ainda nela. Deus, o Pai, administra o tempo perfeito para a revelação completa da nossa herança espiritual. No momento determinado por Ele, os filhos de Deus experimentarão plenamente a glória eterna. Indo para a conclusão, a obra do Espírito Santo é essencial na vida do cristão. Ele nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz na vontade do Pai. Além disso, o Espírito Santo nos prepara para a herança eterna que Deus prometeu aos seus filhos. Além disso, portanto, o cristão deve viver sensível à direção do Espírito, buscando comunhão com Deus e perseverando na esperança da glória futura. Que Deus abençoe, que tenha uma ótima aula e vamos seguir sempre avante, né? Fazendo a nossa parte, ensinando aqueles que precisam da nossa ajuda. Um grande abraço.